Bem, boa noite. 8h30 da quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Hoje o assunto escolhido para a gente comentar é algo também que dá muita discussão, tanto em auditoria quanto em consultoria. Consultoria talvez um pouco menos, porque tem a expectativa de o pessoal estar recebendo novas informações, então fica um pouco mais tranquilo, né? Mas em relação à auditoria, sempre tem problema com identificação de processo, ou muitas vezes tem problema, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma de identificação de processos e mapeamento de processos, né? Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre isso. Tem um pouquinho mais aqui. Eu queria passar aqui também para vocês que cada um desses processos, ou seja, então, ali a gente trabalhou a questão da identificação dos processos. Daí o mapeamento dos processos, a gente trabalha com uma famosa tartaruga, né? A tartaruga de Philip Crosby, né? Então, dentro dessa metodologia, você tem para cada processo uma coisa que a norma já pede, entradas e saídas. Então você identifica, por exemplo, o processo de desenvolvimento de produto ou serviço. A gente tem como entrada especificações, desenhos, normas, prazos, qualquer requisito de cliente. E eu tenho como saída desse processo um projeto aprovado, amostras, entrega no prazo, instruções para o pessoal que vai depois construir esse produto ou executar esse serviço, desenhos no caso de produtos tangíveis. Então a gente tem já o que a norma determina como requisito para cada um dos processos. Nessa metodologia da tartaruga, que também é muito utilizada no mercado, a gente tem ainda que identificar, ou seja, não é obrigatório, não desta forma, mas segundo essa metodologia, que eu acho muito interessante, nós vamos identificar os recursos humanos necessários para desempenhar as atividades dentro desse processo. Então, neste caso aqui, eu tenho um engenheiro, ou alguns engenheiros, supervisores, ferramenteiros, Tenho também infraestrutura necessária para que esse processo funcione. Eu tenho que ter internet, algum sistema específico. Tenho que ter uma documentação para padronizar as atividades, identificar o que vai ser feito, quem vai fazer. Então, eu posso ter aqui procedimentos, instruções de trabalho, seja o que for. E eu posso ter também sistemática de monitoramento, indicadores de eficácia e de eficiência que vão mostrar se esse processo está gerando as saídas pretendidas, da forma como deveria, e se está atingindo a satisfação do seu cliente interno ou externo. Então, essa metodologia da tartaruga, trabalhando dessa forma aqui, eu vou mostrar depois uma tartaruga um pouco diferente, que é uma que eu venho fazendo aí ao longo já de bastante tempo, mas o padrão, a base seria essa tartaruga de Philip Crosby. Então, está balizado aqui em 4 pilares, entradas e saídas para esse processo. Então, chama de tartaruga porque tem aqui as 4 patas e o corpo da tartaruga. Tudo bem? Então, se vocês não gostaram do Philip Crosby, bem, se não gostaram, paciência, mas assim que ele determinou. E aí a gente identifica, que para cada um desses recursos eu tenho processos trabalhando para que esses recursos desse processo aqui funcionem adequadamente. Ou seja, aquele primeiro processo de apoio vai trabalhar para que esse processo tenha quantidade e qualidade suficiente de recursos humanos. Ou seja, os engenheiros com a competência necessária, com experiência, com treinamento, com habilidade também, que não é mais requerido pela norma, mas eu acho interessante. Então, a norma está trabalhando hoje na parte de recursos humanos, que esses recursos tenham competência, pensando em treinamento, treinamento, experiência e educação. Então, são 3 pilares que a norma traz como obrigatório, mas a gente pode deixar ali também a questão de habilidades, que eu acho bastante interessante. Ou seja, colocar a mais não tem problema. E na parte de infraestrutura também vou ter um processo dando apoio, para fazer com que o sistema funcione adequadamente, que a internet funcione adequadamente e por aí vai. Isso pensando nesse processo de desenvolvimento de produto. Eu posso ter um processo lá, normalmente trabalhando muito aí o pessoal da qualidade, quando a gente chama aí pessoal de garantia da qualidade ou suporte à qualidade, seja o que for.
tem a elaboração e revisão desses documentos, né? Normalmente é feito por esse departamento, ou um processo que se incumbe de fazer com que a documentação esteja sempre disponível para a pessoa certa, na hora certa, na versão correta. Ok? E para definir os indicadores de eficácia, né, isso a norma trata, né, a norma ISO 9001 trata, a norma IATF já trata também da questão de eficiência dos processos, que eu particularmente acho muito importante, principalmente para o dono da empresa. Né? Ele quer que os processos sejam eficientes, né? E deveríamos ter indicadores que também mostrem a eficiência do processo. Numa outra live a gente fala sobre indicadores de desempenho, que eu acho um assunto extremamente interessante, e também costuma ter uma série de não conformidades em auditoria, né? Mas também por zelo onde não precisa e falta de zelo onde precisa. E aqui uma interação muito forte com a direção, na hora de estabelecer quais são os indicadores de desempenho e quais são os critérios para dizer que esse indicador está tendo um bom resultado ou não. Okay? Então a tartaruga é uma forma de mapear cada um desses processos que nós identificamos lá atrás com a metodologia do polvo. Né? Uma outra forma, que também bastante usual, um pouco menos, mas é bastante usual nas empresas, é o que se chama de SIPOC, né? Do inglês também. Que aí, no inglês seria identificar o fornecedor, o input, o processo, né? O output, a saída, e o customer, né? o cliente, né? Desse processo. Então, fornecedor, quem é que fornece alguma informação, alguma demanda para o meu processo, que entradas esse processo, ou se for um externo, não um cliente, por exemplo. Então, pensando aqui que esse processo, ele fornece a estratégia da organização, é uma entrada, eu trabalho isso, né, eu processo isso de alguma forma e gero, né, uma saída. Então, esse processo aqui, hipotético, processo gestão de pessoas, que teria o nome do colega aqui, o gestor desse processo, que tem uma determinada missão, né, usa de infraestrutura, competência nesse pessoal aqui, e tem lá um procedimento qualquer para determinar qual o método a ser seguido para esse processo. Ele também identifica, né, quem fornece o que ele faz com essa informação, ou essa matéria-prima, ou essa entrada, que saída ele gera a partir dessa entrada. Tudo bem? Nesse modelo SIPOC, ele identifica aqui essa saída para qual processo, né, ou para quem essa saída vai ser gerada. Tudo bem? Nesse exemplo que eu peguei de alguma empresa aí também no mercado, ele aproveitou a oportunidade para identificar eficácia e eficiência. Tá? Nesse exemplo aqui, eu coloquei um xizinho porque esses indicadores não estão muito adequados. Tá? Então, basicamente, vamos identificar a eficácia do processo a partir do momento que ele está gerando as saídas que foram programadas e está atendendo os resultados planejados para aquele processo, né? Que tem muito a ver com a missão desse processo. Então, a gente consegue identificar um bom indicador de eficácia. Eficiência, basicamente, se a gente está usando muitos recursos para atingir os resultados planejados. Então, basicamente, são esses dois conceitos que a gente deveria empregar para poder identificar os indicadores de desempenho de cada um dos processos. Sendo que algumas certificadoras identificam ou interpretam que não é obrigatório ter indicadores de desempenho para todos os processos, e algumas outras certificadoras interpretam que é obrigatório ter indicadores de desempenho para todos os processos. Eu particularmente acho muito importante, né, que todos os processos tenham seus indicadores de desempenho e trabalhar tanto na questão de eficácia como eficiência, mas aí se vai ou não ter indicador, a gente tem dois pontos da norma ali que no meu ponto de vista, eles são complementares, mas a gente pode enxergar que eles são também conflitantes. Né? Então, quando numa outra live a gente for falar de indicadores, a gente trata desses dois requisitos da norma, e eu coloco o meu posicionamento, mas é sempre importante vocês identificarem também com a sua certificadora qual é a interpretação que ela está dando para essa questão de ter ou não todos os processos. O que eu costumo trabalhar nas empresas como mapeamento de processo é uma outra forma de trabalhar essa tartaruga, né? Então a gente tem os elementos da tartaruga, né? Identifica que neste exemplo é um processo de gestão de pessoas, né? Então
vamos lá, quais são os recursos necessários para que esse processo funcione bem? Eu tenho lá um gerente, um coordenador de RH, eu tenho um assistente de RH, eu tenho um gestor do processo de cliente, ou seja, qualquer um outro processo vai trabalhar dentro desse meu processo também, no processo de RH. Qual é o nome do processo? O nome do processo aqui seria gestão de pessoas, por exemplo. Quem é o dono do processo? Então, vamos identificar uma pessoa responsável por esse processo e um backup. Né? Vamos também pensar que o dono desse processo ele pode sair de férias ou por algum momento não estar à disposição. Então, a gente tem aí uma pessoa como backup. Eu venho recomendando para o pessoal colocar a foto dos donos de processo. Do meu ponto de vista, isso pode facilitar em que a pessoa se identifique naquele processo. Né? Talvez isso possa ajudar. Tá? Nada do que tem aqui é obrigatório, tá, gente? É só uma das formas de poder mapear os processos. Acho muito interessante também que nós identifiquemos a finalidade, a missão, o objetivo, seja como vocês quiserem chamar, desse processo. A partir do momento que a gente deixa claro quais são os objetivos principais desse processo, a gente consegue identificar se os indicadores de desempenho estão bem alinhados com o propósito desse processo. E para cada pessoa que trabalha nesse processo, fica fácil saber, olha, qual é a razão de existir desse processo. Nesse caso aqui é suprir os demais processos com mão de obra, né, com a competência e motivação necessárias para o bom desempenho das atividades. Basicamente é isso, claro, né, a minha forma de enxergar um processo de gestão de pessoas. Também vamos identificar a infraestrutura, um sistema informatizado, computadores, internet, telefonia, por exemplo. Tá? E o que a norma deixa claro que a gente tem que identificar está aqui: entrada, saída e a interação com os processos. Ou seja, eu vou dizer de quais processos, nesse caso, todos os processos da organização podem fazer uma solicitação de preenchimento de vaga, pode ter uma solicitação de treinamento, podem solicitar ações disciplinares, podem solicitar o desligamento de um funcionário, podem solicitar dados estatísticos e dentro desse processo de gestão de pessoas, a gente vai ter uma série de atividades. Neste meu exemplo, eu coloco aqui uma letra. Né? Essa letra A já identifica qual é a pessoa que vai executar essa atividade. Tá? Então, tem um desdobramento maior em relação a isso. Esse mapeamento de processo, inclusive, ele tem uma segunda página, que só para exemplo eu coloquei uma primeira, né, que ali a gente trata também dos indicadores de desempenho e tudo mais. Né? Mas aqui só para exemplificar, né, temos também a saída, que basicamente é a resposta às demandas que foram dadas para esse processo. Então, enquanto algum processo solicitou o preenchimento de uma vaga, a saída desse processo vai ser a vaga preenchida, ou seja, a partir do momento que aquela vaga foi preenchida, esse processo cumpriu com o seu papel. Tem várias outras saídas aqui pertinentes desse processo e a interação com todos os processos, nesse exemplo aqui. Ok? Bem, também só para deixar um pouco claro aqui sobre o preenchimento daqueles... A gente já falou sobre isso, eu vou passar direto, mas basicamente a gente pode explicar um pouquinho como é que funciona cada perninha daquela tartaruga. Lembrando também que todos os processos deveriam ter uma gestão baseada no ciclo PDCA, ou seja, planejou como é que funciona a atividade, executa aquela atividade da forma como foi planejado, né? Ou verifica depois se a gente está realmente executando as atividades conforme foi planejado e se os resultados estão sendo atingidos. Tá? Eu acho que o principal é isso. Aquilo que a gente se propôs, os objetivos daquele processo, os resultados esperados pelo meu cliente interno ou externo, estão sendo atingidos? Estão. Então está ótimo, a gente pode tentar melhorar alguma coisa ou pelo menos manter aquele resultado. E se alguma coisa não atingiu o resultado que a gente gostaria, está aí a hora da gente tomar algum tipo de ação, né, para poder melhorar esse processo obrigatoriamente. Tá, ok? Então esse ciclo PDCA, ele deveria estar em todos os processos. Né? Então, de uma forma gráfica, a gente sinaliza aqui que todos os processos têm que ter esse mesmo tipo de abordagem. Okay? Quero também fazer uma associação com os riscos. Né? Então, nós temos aí uma necessidade de identificar os riscos do sistema de gestão. Não é obrigatório que nós identifiquemos todos os riscos de todos os processos. O que a norma preconiza
que o sistema de gestão identifique os riscos e as oportunidades do sistema de gestão, né, do negócio. O que eu prego, que eu acho mais interessante, é que a gente trabalhe cada processo, né, identificando os seus riscos e oportunidades. Então aqui eu quis dar um auxílio, né, digamos assim, que para cada processo nós podemos, de uma forma mais estruturada, identificar, por exemplo, que tipo de riscos eu posso ter no meu processo. Pegar esse mesmo processo de desenvolvimento, né, de produto e serviço como exemplo. Então, eu tenho, de repente, quantidade pequena, uma quantidade grande de pessoas, isso pode gerar um problema para mim. Eu posso ter competência deficiente, né, ou até um excesso de competência, isso pode gerar uma falta de motivação do pessoal, uma falta de engajamento. Né? Eu posso já ter um pessoal pouco engajado, pouco motivado, ou seja, tudo isso pode gerar para mim uma dificuldade em ter as saídas, né, da forma como planejei. Então, o dono desse processo poderia, em cada perninha da tartaruga, né, ou até mesmo das entradas aqui, ou seja, as entradas são insuficientes, são ambíguas, confusas, a entrada de baixa qualidade, ou chega sempre atrasado, né, coisa do tipo. Então, são formas, né, que o dono do processo poderia usar para facilitar, né, a identificação de riscos e oportunidades do seu processo. Então, lembrando que não é obrigatório que todos os processos identifiquem seus riscos e oportunidades, mas eu considero uma coisa assim, bastante interessante, né? Algo bastante interessante que todos os donos de processo identifiquem os seus riscos e oportunidades. Ok? Gente, bem, estamos aí dentro do tempo programado, aliás, não, já estouramos aí o tempo programado, mas acho que o assunto é bastante interessante, ainda, né, fiz aí uma chamada para outros assuntos, e vamos parando por aqui, né, a menos que alguém tenha algum tipo de dúvida. Vamos ver aqui se alguém tem algum ponto para relacionar. Pessoal do Instagram, não vou acenar para ninguém ali, para não ficar metendo o dedo na câmera. Então é isso, gente. Muito obrigado, então, pela abordagem de hoje. Peço para vocês aí se inscreverem, e clicarem no sininho para poder receber as atualizações. E, por enquanto, é só isso. Ok? Um grande abraço para todo mundo, né, e até uma próxima.